Deixar gravando aí. Ana, já vou compartilhar aqui, né? Falando com o Rafa aqui. Tá com o Rafa? Eu estava falando com ele aqui pelo Zap, aqui, o futuro papai. Rapaz, caramba, fiquei feliz demais. Aí, bem-vindo ao time. Mais um reforço para o time de casado agora no futebol de fim de ano. Agora vai ser casado e papai contra solteiros. Deixa eu ver se o... Tem um professor que mandou mensagem hoje de manhã para mim, o Max Rodrigues. Uhum. Você DDD tem esse dele é link aí da reunião? Tem, né, reunião? Para poder encaminhar para ele, caso seja preciso. Aqui no meu grupo de WhatsApp, não, Tudo bem? no meu não apareceu, não. Botei lá no grupo. Leonel, faz um teste aí, já vê se você está conseguindo compartilhar a tela. Bota para ver. Já foi. Não, a minha imagem tá. Tá certinho aí já, né? Foi. O Naldo, Oi. sabe onde tem... Deixa eu ver se seu... no seu aí, você pode botar na formatação com 4 quadradinhos, com todos os quadradinhos, tenta colocar só um quadradinho, porque aí quando... o vídeo, né? Você vê só uma pessoa. Porque aí quando você grava e depois na gravação, né? No caso da aula, aparece a pessoa que está falando. Vê se foi aí. Quando entrei já tá. Não, é só no seu mesmo. É só no seu, entendeu? Ok. Cada um controla o seu em relação a isso. Mas como você que está gravando, aí eu tô... Fico à sua disposição, valeu, Naldo. Já são 11h05 agora. Fica à vontade, já pode começar, professor. Vou dar as boas-vindas aí ao pessoal. As boas-vindas a todos aí. Já pode ficar à vontade. Vou iniciar, tá bom? Aham. Deixa eu... Não, desativar. Desativa o som de todo mundo aí. Desativa o som de todo mundo. Bom dia, Naldo. Bom dia a todo mundo. Bom dia. Vou desativar o som aí, galera. Bom dia. Libera o seu aí, Dona. Pode liberar. Show, Naldinho. Tá liberado já. Leonardo, bom dia. Tudo bem, Leonardo? Opa, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, Dona. Seja bem-vindo. Bom dia, Naldo. Bom dia, tudo bem? Prazer estar contigo. Tudo certo. Tudo beleza aqui. Muito quente hoje. Demais. Teve um encontro, Leonardo, lá com o Eduardo, lá no Nordeste, lá em Natal, né? Isso, estamos de Natal juntos, Leonardo. É isso aí. Olha, Bom dia, Eduardo, Leonardo. eu vou mutar aqui que o Leonardo vai começar, tá? Pessoal, Bom vou dia. tentar mutar aí para o Leonardo poder iniciar aí o treinamento. Valeu? Pode ir à luta, Leonardo. João, bom dia, João. Tudo bem, meu irmão? Show de bola. Galera, vamos lá, vamos dar início aqui, até porque vocês têm o compromisso de vocês aí durante o dia. Nossa formação continuada das nossas escolas Flamengo, tá bom? Vê se passou aí, deixa eu dar uma... Foi. Para quem não me conhece, Leonardo Cassalha, tá bom? Estarei sempre aqui com vocês para a gente fazer a nossa formação continuada, para falar um pouquinho de futebol, para falar um pouquinho sobre desenvolvimento do talento, para falar sobre treinamento, para falar tudo de fato que envolve o cenário e o ambiente de vocês aí em relação aos treinamentos, tá? Bom, Augusto, a gente falou sobre tática individual, hoje a gente vai falar sobre dinâmica de passe, tá bom?
Dezembro, no cronograma, a gente vai falar sobre técnico específico. Em janeiro, a gente vai falar sobre jogos reduzidos. Fevereiro, a gente vai falar sobre o microciclo. E março, a gente vai falar sobre o pré-treino. Então, esse é o cronograma, tá? Das composições que a gente tem em relação aos formatos de treino que a gente vai abordar dentro desses meses, tá? Lembrando que em março, o pré-treino, a ideia é trazer um preparador físico do clube para que ele possa estar abordando temas específicos, né? De fato, na preparação física, né? E também na preparação física, mas também na parte técnica, que é fundamental ter esse alinhamento para que a gente não fique somente na ação física isolada, mas também para que ele fale um pouquinho desses valores, dessas valências físicas, esses pilares que contemplam a formação do atleta, também alinhando isso à parte técnica e tática, tá? Bom, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre dinâmica de passe, e antes de eu falar sobre a dinâmica de passe, eu acho que eu recebo algumas informações e o meu telefone, o meu Instagram, ele é aberto mesmo para que vocês possam mandar mensagem para mim de qualquer dúvida ou fazer qualquer tipo de reflexão. E eu vejo que a grande maioria das escolas, a gente sabe que trabalham em cima de campo de set, né, society, campos mais reduzidos, né? E o que eu tenho visto e o que eu tenho falado, principalmente com alguns professores, é que, assim, independente do campo, independente do tamanho, é lógico que isso, o espaço, ele influencia muito para o trabalho de vocês, mas independente de onde vocês estiverem, se vocês estiverem dentro de um campo sintético ou se vocês estiverem dentro de um campo de grama natural oficial, independente de onde vocês estiverem, a gente consegue fazer com que a gente consiga desenvolver individualmente esses alunos, né? Logicamente, desenvolvendo individualmente e também, né, de forma coletiva, vocês conseguem estruturar e montar o formato de uma ideia de jogo que vocês querem, enfim. Mas o princípio de tudo isso que eu estou falando é justamente para vocês entenderem que, independente do espaço que vocês tiverem, vocês conseguem, de fato, desenvolver o atleta. Isso em diversos formatos de treino, tá? Por exemplo, a atividade que a gente está fazendo aqui hoje, a gente vai falar sobre muito dinâmica de passe, né? Que é uma atividade para estimular o passe, né? Que tem como objetivo a colocação da bola no companheiro que se encontre em melhor posição para a criação de situações de finalização ou para a progressão no terreno de jogo. Ou seja, tudo que estiver relacionado a passe, a gente vai estar abordando hoje e vocês podem ter certeza que o passe, a dinâmica de passe, o trabalho técnico de passe, enfim, vocês conseguem inserir dentro de qualquer contexto que vocês estiverem aí, tá? Leonardo, mas o campo meu aqui é muito reduzido, mas dá para fazer. Leonardo, o campo aqui é muito grande. Não tem problema, faz um formato menor. Ou seja, independente se é no sintético, se é no campo, se a dimensão é grande, se a dimensão é pequena, a gente consegue fazer com que a gente consiga desenvolver as capacidades que eu vou falar daqui a pouco em relação a essa atividade dinâmica de passe, tá? Eu coloquei dois pilares que eu acho que é fundamental, que é a capacidade técnica e o repertório motor, né? Acredito principalmente que na formação e no desenvolvimento do atleta, as duas capacidades elas vão estar se relacionando o tempo inteiro. É muito importante que, principalmente na fase de iniciação, que vai ali de 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos, o atleta ele possua e as escolas precisam, de fato, desenvolver bastante repertório motor. Leonardo, o que seria repertório motor? Repertório motor seria simplesmente trabalhos coordenativos, trabalhos de lateralidade, trabalhos unilaterais, trabalhos onde os alunos de vocês possam se identificar dentro do espaço que ele está, tá? E, consequentemente, isso vai gerar repertório motor nesse aluno e, consequentemente, através desse repertório motor, ele também vai fazer com que a capacidade técnica integre esse repertório motor e vai fazer com que esse aluno cada vez mais consiga se desenvolver em relação às capacidades técnicas para o futebol.
Então, esses dois viés aí, né, um que inclusive é um viés físico, que é o repertório motor, mas a capacidade técnica também, que é um repertório técnico, um repertório físico, porque eu vejo que as duas estão integradas o tempo inteiro, é de fundamental importância estar desenvolvendo dentro das nossas escolas, justamente para a gente conseguir fazer com que esses dois pilares estejam cada vez mais integrados ao atleta, tá? O repertório técnico, a gente vai ter uma aula só sobre isso. Foi quando eu falei aqui em relação, em março, sobre o pré-treino, que a gente vai trazer um preparador físico para que fala sobre das fases sensíveis do atleta, das fases de desenvolvimento em relação à parte física fisiológica, que é muito importante no processo de formação do atleta, tá? A gente passando aqui agora na dinâmica de passe, né? Que é um formato de treino que no final da minha explanação eu vou passar para vocês alguns vídeos e alguns exemplos de dinâmicas de passes que podem ser colocadas em qualquer ambiente que vocês estão inseridos, tá? E o primeiro pilar que eu coloquei, como vocês podem ver na esquerda aí, no slide, é aproximação. Leonan, o que seria aproximação? Contextualizando de forma mais simples e mais clara possível. A aproximação seria quando o atleta está sem a bola, e a bola está a caminho dele, tá? E aí ele, ao mesmo tempo, está se aproximando da bola. E qual é a ideia principal? Como esse atleta deve estar, quais são os comportamentos que esse atleta deve fazer nesse momento. Então, a primeira coisa que a gente fala é ativação, tá? E ativação, ela está alinhada com a concentração. O atleta está concentrado, né? Ele está ativado, ou seja, os dois pés paralelos, o corpo ativado, base um pouco mais baixa, justamente para ter um centro gravitacional melhor, para estar um pouco mais próximo do chão. E isso também eu relaciono com a percepção, tá? Percepção, simplesmente ele entender que quando a bola está vindo, ele tem que ter a percepção de como ele vai dominar, de como ele vai fazer, de repente, já em fração de segundos, um próximo passe, ou seja, ele está percebendo tudo que está acontecendo ao redor dele para que a decisão dele seja mais assertiva possível e ele consiga dar progressão na ação, tá? Em seguida, a gente fala de ajuste do corpo, né? Que, mais uma vez, eu falo sobre repertório motor, é muito importante ele ter a percepção antes, né? E ele ter, ao receber, ou a bola, às vezes, indo no caminho para ele ter o ajuste do corpo e ter repertório motor justamente para entender de que lado ele vai fazer a progressão. Ele pode, de repente, receber a bola da perna direita e fazer passar com a bola com a perna esquerda, ele pode receber com a perna direita e, de repente, conduzir. Ele pode estar de costas, e fazer um giro rapidamente, fazer uma escorada. Ele pode estar de costas, receber a bola e fazer um giro para um outro lado e fazer um passo para o outro lado. Ou seja, esse repertório motor de ajuste do corpo é muito importante para que ele consiga dar sequência na ação, tá? Em seguida, a gente tem a abordagem. Abordagem e a progressão. Vocês provavelmente devem ouvir muito isso, né, sobre o domínio orientado, né? Domínio orientado justamente para ter a ação, para ter a progressão da sequência do domínio, para conseguir fazer o passe, para que esse passe ele seja assertivo para o próximo companheiro. Então, essa abordagem ela é muito importante. E aí, a abordagem no que diz respeito à ação técnica também. Ação técnica de abordagem, como é que seria essa ação técnica, Leonardo? Ele pode dominar de sola de pé, ele pode dominar com a parte interna do pé, ele pode dominar com a parte externa do pé, porque não, protegendo uma bola. Ele pode dominar com a parte interna do pé e depois, em seguida, fazer uma solada e depois fazer um passe. Ou seja, repertório técnico que o atleta tem que ter, que são vários, né? Mas que naquele momento ali ele precisa ser eficiente na sua abordagem, domínio, né? E também precisa ser eficiente na sua progressão. No caso de orientar a bola, né, da melhor maneira possível para um próximo companheiro, ao mesmo tempo realizar um passe para que esse passe possa ser eficiente e chegar, né, ao atleta da equipe. E aí, em seguida, a gente fala um pouquinho sobre repertório técnico, que eu falei anteriormente. É muito importante que dentro do microciclo de vocês, da organização do treino de vocês, que vocês possam fazer todos os trabalhos possíveis
independente do método que vocês vão utilizar, mas que vocês possam fazer trabalhos analíticos de domínio com a perna direita, domínio com a perna esquerda, domínio, como eu falei anteriormente, domínio com a parte interna, com as duas pernas, domínio com a parte externa com as duas pernas, de repente numa situação de um cara sustentando, fazendo como se fosse um pivô, ou seja, todas as capacidades possíveis de repertório técnico para que esse atleta possa ter essa ação muito bem consolidada, principalmente na fase sensível de desenvolvimento do atleta, tá? Então, eu coloquei esses 4 pilares aí, com as setinhas verdes, que são ações que integram, né, a capacidade técnica do passe, integram a capacidade técnica de domínio, que no caso é a abordagem, e integram outras situações, outros comportamentos que é de muita importância, né? Como eu falei, da aproximação, da ativação, a percepção, né? E aí ativação, aspecto físico, motor, percepção, aspecto cognitivo, de ele entender as relações de tudo que está acontecendo em volta dele, de ajuste do corpo, mais uma vez, repertório, motor, mas ajuste do corpo também tem relacionado aspecto cognitivo, por quê? Porque ele precisa entender onde ele está posicionado, ele precisa entender de onde vem o marcador, ele precisa entender de onde a bola está vindo, ou seja, fazer com que esses pilares que eu coloquei, aproximação, ajuste do corpo, abordagem, repertório técnico, estejam cada vez mais inseridos dentro do ambiente de treino de vocês, né? Como eu falei anteriormente aqui, ó, a capacidade técnica ela vai se relacionar com o repertório motor vai se relacionar com a capacidade técnica. Então, isso vai estar interligado o tempo inteiro. Então, é muito importante que esse ambiente de treino seja com muita informação em relação a isso, com repetição aos exercícios, lógico, uma repetição saudável, né? Para que esse atleta tenha um desenvolvimento dentro do processo de treino. Esse mapinha aqui, ele vai ficar com vocês. Quem também tiver dúvida pode entrar em contato comigo para que a gente possa estar falando mais sobre isso, mas é muito importante esse quadrinho aqui seja desenvolvido dentro do ambiente de vocês para que a gente consiga cada vez mais fazer com que os nossos atletas, os nossos alunos consigam se desenvolver cada vez mais em relação a esse aspecto da capacidade técnica do passe. A gente sabe que o futebol é um jogo de passe, é um jogo de conexão de atletas, né? E sem dúvida nenhuma, quando todos vocês gostam de futebol, são fãs de futebol, e quando a gente vê um atleta realizando um bom passe, aquele atleta assim, pô, caraca, o Naldo não erra nenhum passe. Então, assim, isso é muito importante, né? Isso sem dúvida nenhuma credencia um aluno, né? E cada vez mais a gente tem que conseguir fazer com que esse ambiente seja de muita potencialização para esse atleta conseguir cada vez mais melhorar esse nível de passe dele, tá? Vou colocar aqui algumas questões de estruturação e de alguns comportamentos também, que é muito importante, tá? Formato de treino. Cara, formato de treino pode ser da forma como vocês quiserem, Vocês podem colocar, vou ver se eu consigo mexer aqui, fazer uma anotação. Deixa eu ver. Quadro, aplicativos. Tem um quadro branco aqui. Eu consigo fazer. Não, vai ser mesmo. Formato de treino. Vocês podem fazer da forma como vocês quiserem. Vocês podem fazer num quadrado, vocês podem fazer no losango, vocês podem fazer no triângulo. Não precisa ter formato. Vocês podem fazer, de repente, como vocês já viram muitas vezes, um atleta de frente para o outro. Eu não sou contra isso também. Eu sou contra só atividades que não tenham propensão para o desenvolvimento do atleta. O que seria isso? Comportamentos que precisam ter dentro da atividade para que esse atleta esteja se desenvolvendo dentro da atividade, tá? E aí, um quesito que é fundamental, que é muito importante em relação a isso, é o quê? Velocidade na ação. Se tem um atleta de frente para o outro, ele faz o passe. Aí, vamos supor, a gente colocou uma estratégia lá, uma informação de ele dominar de sola e passar de sola, né? Aí a bola vai devagarzinho, aí o menino domina, faz o passe.
Aí, beleza. Aí o outro vai devagarzinho, domina, faz o passe. Poxa, o jogo não é lento, né? O jogo, hoje em dia, cada vez mais os espaços estão menores. A gente falou isso nas outras aulas. Se os espaços estão menores, as ações, né, de domínio e passe, elas estão cada vez mais rápidas, né? Então, se a gente entende que o futebol está cada vez mais rápido, por que a gente vai fazer uma atividade dentro, né, do meu ambiente, uma velocidade de uma ação técnica com uma velocidade muito baixa, né? Ah, Leonan, eles jogaram um dia anterior, eles estão cansados. Não, beleza. É um dia de recuperação, não tem problema nenhum. Tá fazendo só um recovery ali, de boa. Mas e no dia de carga, no dia onde eu de fato quero desenvolver meus alunos? A velocidade da ação, ela é muito importante. Lógico, a gente tem que entender o seguinte. Primeiro, qualidade na ação. Se você está vendo que eu vou fazer só um pilar, domínio de sola e chapa de esquerda, tá? Domínio de sola com a perna esquerda, passe com a perna esquerda. Se eu entendo que eu quero desenvolver o meu atleta, eu preciso fazer com que esse meu atleta primeiro entenda o movimento, qualidade na ação, domínio, bordou a bola, passe, chapada, forte, beleza. Ele está fazendo o gesto certo? Legal. O que eu vou colocar? Velocidade na ação. Velocidade na ação por quê, Ana? Porque a velocidade da ação representa o jogo. Então, eu preciso linkar o jogo, o treino. Treino, jogo. Os dois se relacionam o tempo inteiro. Então, o meu domínio é um domínio rápido, minha abordagem rápida, meu corpo ativado rapidamente. Eu domino essa bola e faço passe com a maior velocidade possível, tá? De novo, formato de treino em relação a isso, do jeito que vocês quiserem. Outra situação, domínio com a parte interna do pé, com a perna esquerda, passe com a perna direita. Qualidade do movimento, velocidade da ação. Isso é muito importante. Fazer com que o gesto motor seja eficiente e fazer com que a velocidade da ação seja eficiente para transpor isso para o jogo, tá? Variabilidade cognitivo-motor. Leonão, o que você quer falar sobre variabilidade cognitivo-motor? Variabilidade, variação. Variação de exercícios. Se eu estou fazendo uma atividade de eu sou o Leonan, o Naldo está na minha frente, beleza? Eu vou ter 3 variações. A atividade vai ter 9 minutos, tá? 9 minutos vai ter atividade, beleza? Vamos lá. Não, vai ter 8 minutos. Vou fazer 2 variações. Primeiro, eu toco para o Naldo, beleza? O Naldo domina com a perna esquerda, tá? E passa com a perna esquerda. Isso é uma variação. Lembrando que uma variação conta os dois lados, perna esquerda e perna direita, tá? Segunda variação, eu domino com a perna esquerda e passo com a perna direita. Já estou trabalhando bilateralidade, tá? Terceira variação, eu domino com a parte interna do pé, de chapa, não sei como vocês falam, e passo com a parte interna do pé da perna oposta, ou seja, eu dominei com a esquerda, passei com a perna direita. Ou seja, eu tive 3 variações dentro da atividade, onde eu posso fazer isso em dupla, onde eu posso fazer 1 minuto cada atividade, beleza? Cada perna, logicamente, se eu dominei com a perna esquerda, passei com a perna direita. Aí, depois no outro minuto, dominei com a perna direita, passei com a perna esquerda. Enfim, vocês criarem esses cenários para que a atividade ela tenha variação, tá? E trabalhar aspecto cognitivo-motor, que vão estar se relacionando também. Exemplo, o Naldo está com bola, beleza? O Naldo está com bola numa situação de uma atividade um de frente para o outro, tá? Eu vou falar amarelo. Se eu falar amarelo, ele tem que dar o passe para mim na minha perna dominante direita, tá? Se eu falar azul, ele vai ter que dar o passe para mim na perna esquerda. Ou seja, gerar uma velocidade de reação ali, trabalhar alguns estímulos neurais cognitivos para que você possa estar desenvolvendo essa capacidade no atleta, tá? Em aspecto coletivo, no que diz respeito ao seguinte, se eu tenho um quadrado, vamos supor um quadrado onde tem 6 atletas nesse quadrado, correto? Em um ângulo aí vão ter 2 atletas e outros 2 vão estar com 1. Trabalhar a comunicação. Pô, o Naldo, o próximo a receber a bola. O Naldo chamar meu nome. Leonan, dá o passe. Trabalhar a comunicação. Ou trabalhar gesto. Fazer gesticular para pedir bola. Ou através do olhar. Tá?
ou algum estímulo dentro da atividade, fazer com que, em algum momento, ela circule para o outro lado num time do atleta, ou seja, o atleta que vai orientar, mudou de direção, ou seja, criar recursos dentro da atividade para que a atividade, primeiro, fique prazerosa e, ao mesmo tempo, para que a atividade seja um estímulo neural, que tenha a capacidade cognitiva e, ao mesmo tempo, vai ter sempre a capacidade motora. Tá? Eu falei anteriormente sobre tempo de execução, é muito importante o tempo de execução. Um treino de um passe, eu de frente para o Naldo, eu não posso ficar 3, 4 minutos fazendo um passe, eu só passe, mesmo que a minha qualidade seja boa, mesmo que a minha velocidade de ação seja rápida, eu não vou conseguir sustentar 3 minutos. 3 minutos numa mesma atividade, ela vai ficar muito monótona. Então, para o atleta é muito ruim, para o aluno é muito ruim. Então, para a atividade ser prazerosa, ela precisa com que tenha ali mais ou menos de 1 minuto, dependendo da quantidade de atletas também que vão estar na atividade. Mas se tiver só eu e o Naldo, 40 segundos, 30 segundos já está ótimo, a gente já pode mudar, já pode ir para uma próxima atividade. Tá? Muito importante a demonstração, eu sempre coloco demonstração porque é fundamental. Ninguém é obrigado a saber dar um passe da melhor maneira possível, igual o Neymar, o Vinícius Júnior, pelo amor de Deus, mas é sempre bom demonstrar porque alguns atletas não conseguem entender na forma como o professor fala, verbalizando, mas às vezes entende o professor demonstrando dele fazer atividade, e às vezes o visual dele é muito melhor do que às vezes ele só receber informação, tá? Isso faz com que o atleta consiga ter um diagnóstico melhor, ter uma percepção melhor da atividade e consequentemente, vai ter uma execução melhor dentro da atividade, tá? Número de atletas, se só tem eu e o Naldo dessa atividade, um de frente para o outro, se eu tenho 20 atletas, teoricamente eu tenho que ter 10 bolas. Será que eu tenho 10 bolas? Se eu tenho 40 atletas, eu tenho que ter 20 bolas. Será que eu tenho 20 bolas? Se eu estou dentro de um quadrado e tiver 15 atletas, será que esse atleta vai repetir, vai executar o tempo inteiro a atividade? Não sei. Provavelmente não. Provavelmente vai demorar ele executar de novo a atividade. Então, assim, toda essa logística é muito importante. É muito importante ter o controle disso tudo para que a atividade ela seja eficiente, para que a atividade ela tenha progressão, para que a atividade seja prazerosa, para que a atividade seja, de fato, um ambiente de desenvolvimento do aluno. Isso é muito importante, tá? Então, assim, esses são mais alguns pilares aqui, tá? Em relação a essas atividades. E eu vou passar para vocês alguns exemplos de treinamentos que é bem legal, que são vídeos, tá? Que vai contemplar tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui que eu passei para vocês. Capacidade técnica, repertório motor, aproximação, ativação, percepção, ajuste do corpo, repertório motor, repertório técnico, abordagem, progressão. Todas essas esferas aqui eu vou passar para vocês nesse exato momento para vocês verem. Eu vou pausando, vou devagarzinho para a gente ver bem detalhadamente, tá? Vamos lá, eu vou botar aqui a primeira. Esse é o futuro craque do Mengão, Reinaldo. Esse aí que está no meu colo. Hein? Fera braba, fera braba. Vou botar aqui a dinâmica de passe. Ó, reparem. Essa é uma atividade um pouquinho mais complexa, tá? Mas é legal vocês verem o que acontece nela. Ó, o treinador está explicando aqui. O treinador está explicando a atividade, tá? Esse atleta aqui que está onde meu mouse, tá? É ele que vai dar o passe. Esse atleta aqui vai receber. Vamos lá, vou devagarzinho. Ó, dentro de um quadrado, o formato é com vocês. Vocês podem fazer o formato que vocês quiserem. O mais importante é pegar o quê? Que vocês peguem primeiro os conteúdos. Aproximação, abordagem, domínio, passe. Aproximação, abordagem, domínio, passe. Né? Aí, em seguida, pode entrar tabela, triangulação. Vocês podem inventar o treino, da forma como vocês quiserem. Mas o mais legal é entender o processo e os conteúdos. Ó, ele deu um passe com a perna direita. Esse atleta aqui, ele não recebeu a bola ainda. O corpo dele está o quê? Ativado. Ele está fazendo já um ajuste corporal. Por isso que eu falei que o repertório motor ele está relacionado às capacidades técnicas também. Ele se relaciona o tempo inteiro. Tá?
Ele não recebeu a bola ainda. Vamos ver o que ele vai fazer. Olha lá, ele dominou com a direita, girando, repertório, ajuste do corpo. Dominou, girou, e vamos ver com que perna ele vai passar a bola. Passou a bola com a perna direita. Tá? Passou a bola com a perna direita, o atleta aqui fez uma escorada e ele fez uma tabela. Tá? Se a gente for ver, Leonan, qualidade no movimento aqui. Vamos voltar. Foi bom? Vamos ver? Foi bom. Qualidade do movimento foi bom. Velocidade da ação foi boa? Eu acredito que não. Mas a gente também tem que entender qual o contexto que eles estão. Tá? Velocidade da ação. Por que não foi boa? Lento. Ação lenta. Ajuste do corpo foi legal. Abordagem foi boa. O giro foi bom. O passe foi bom. Ponto. Mas a velocidade, de fato, de modo geral, não foi boa. Velocidade baixa. Tá? Ó, uma atividade de ajuste do corpo, de giro e de passe. Tá bom? Vou colocar outra. Eu separei bastante vídeo. Tem uma outra dinâmica de passe aqui. Ó, é parecido, só que tem um contexto diferente. Beleza? Reparem. Esse atleta aqui do mouse, da setinha, dá um passe. Esse atleta faz uma escorada. Em seguida, esse atleta faz um passe vertical. Olha lá. Em seguida, ele recebe a bola. Aí, olha que legal. Reparem, vamos lá. Vamos devagar. Reparem no atleta de vinho vermelho, enfim. Nesse atleta que está por dentro. Tá? Esse atleta, corpo ativado, corpo baixo, faz uma escorada. Em seguida que ele faz uma escorada, ele já vai ser apoio de novo, novamente, para fazer uma tabela com esse atleta aqui. Ó, trabalho de esquerda, aproximou, passe de esquerda. Tá? Do outro lado, aqui, do outro lado, a gente faz ao contrário, com a perna direita. Perna direita, passe de direita, escorada, passe de direita. Ou seja, o que ele está fazendo, Leonan? Ele está fazendo com que os atletas façam escorada de perna esquerda, que os atletas façam escorada com a perna direita. Ele, ao mesmo tempo, na mesma ação, ele faz uma escorada, vai ser apoio. Quando ele vai ser apoio, ele faz um passe de esquerda e também um passe de direita. Ou seja, ele está trabalhando os dois lados do repertório técnico do atleta. Uma atividade simples. Uma atividade que possa ser prazerosa para os atletas? Possa ser prazerosa para os atletas. Uma atividade onde tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 atletas dentro da atividade. 11 atletas dentro da atividade, onde eles estão num quadrado, né? E que não está tumultuado, onde todo mundo tem uma ação e uma execução não demorada, né? Que não vai se repetir daqui a 1 minuto, muito pelo contrário, já vai chegar a vez dele novamente e vai fazer uma atividade onde tem bastante execução, bastante ação. Reparem aqui, ó. É muito legal porque eles colocam a estaca, esse atleta aqui, ó, onde está o mouse, onde ele faz o passe, ó, ele sai do marcador. A estaca, a barreirinha, é como se fosse um marcador, tá? Como se fosse simular um marcador, ele sai da estaca, passa por trás, faz o passe novamente. Vamos para outro. Aqui, vamos lá. Ó. Repertório motor. Reparem nesse atleta aqui. Antes de receber a bola, um ambiente legal de treino que a gente pode desenvolver, que a gente pode cada vez mais fazer também, é passar para os nossos atletas, né? Eu tô com a bola, o Naldo é o marcador, o Naldo está na minha frente. Atrás do Naldo tem um jogador, que é meu companheiro. Eu preciso dar um passe nele. Então, ele precisa ter um comportamento. Qual é o comportamento, Leonardo? Desmarcação. Então, ó, dentro da atividade aqui, ó, a dinâmica de passe, reparem nesse jogador. Antes de receber a bola, o que ele faz? Ó, se desmarca. Mais uma vez, ele está usando, simulando a barreira para como se fosse um marcador, tá? Ele faz uma desmarcação. Ele
ele faz uma escorada e faz uma tabela, tá? Ó, novamente, ó, esse atleta por dentro. Esse atleta aqui, ó, vou voltar o vídeo um pouquinho. Esse atleta, ele faz um giro, uma condução. Ó, reparem, olha lá, dominou de direita, conduziu de esquerda, passou de esquerda, tá? Mais uma vez, unilateral, repertório motor, trabalhando as duas pernas. Esse atleta aqui, ó, ativado, pô, ficou perfeito agora. Se eu não me engano, acho que esse é um Robin. Ficou muito bom agora, ó. Olha o corpo. Gente, tudo que eu falei lá, olha o corpo desse atleta aqui. Aproximação, abordagem, corpo ativado. Percepção do que está acontecendo, tá? Olha o corpo dele como é que tá. Olha lá. Perfeito domínio, perfeito passe. Ajuste do corpo, corpo ativado, fez a aproximação, fez a abordagem, fez o passe tenso. Isso aqui é um exemplo de não ter dentro do nosso ambiente de treino. Deixa eu ver se foi esse aqui ou se foi esse. Ó, não foi esse não, foi esse aqui mesmo. Ó, exemplo, o passe errou. Olha esse cara aqui, olha o corpo dele. Ó, isso não representa o jogo. Não representa o jogo. O jogo não vai ser assim. A ação tem que ser rápida e com qualidade. Ó, novamente, gesto ruim, não representa o jogo. Vamos ver aqui, ó, boa. Corpo ativado. E aí vocês conseguem identificar o atleta que de fato está inteiro dentro do treino, o atleta que está envolvido, engajado. Ó, novamente, ó, todos, eu não sei se esse é o Ribéry ou se esse é o Robin. É porque esse é do Bahia, esse é antigo. Mas, ó, de novo, ó, novamente, ó, corpo ativado, ó, aproximou, passe. Vou botar outro videozinho, foi aqui. Acho que foi esse que eu abri, né? Acho que foi esse. Foi esse. Aqui. Esse é do Guardiola. Vocês já devem ter visto esse. Ó, escorada, desmarque. Repare sempre que o atleta sai, ó. Repertório motor, fez a desmarcação. Reparem sempre no atleta que está saindo que vai receber a bola. Sempre faz uma desmarcação, uma escorada, um passe. Ó, saiu, esse é o Dante até. Passe paralelo, saiu. Esse aqui vai sair. Saiu. Passe. Olha lá. Desmarque, passe. Escorada, passe. Ah, Leonan, fiz para um lado. Leonan, quantos minutos faço para um lado? Pô, vocês podem ver aqui, dá para fazer 1 minutinho. A ação tá boa, qualidade boa, bastante gente vai fazer. 1 minuto para um lado, 1 minuto e 20 para um lado, 1 minuto e 20 para o outro. Troca. Muda o treino. Leonan, como é que eu mudo do treino? Reparem, eles só fizeram aqui, fizeram só o quê? Passe de primeira. Ó, tudo passe de primeira e escorada. Correto? Passe de primeira e escorada. Leonan, o que você poderia fazer de diferente? Pô, de repente, esse atleta aqui, onde está o mouse, ele faz uma desmarcação e ele vai para trás. Ele domina orientado com a direita e passa de esquerda para lá. Justamente para quê? Para trabalhar domínio e passe. Eles só estão fazendo passe. Passe escorado, passe escorado, passe escorado. Seria um segundo formato. Leonan, qual seria, de repente, um terceiro formato? Um terceiro formato. Esse atleta aqui, ele domina, ele, como eu falei anteriormente, ele vem um pouquinho mais para trás, onde está o mouse, domina de direita, passa de esquerda para esse atleta aqui, tá? E esse atleta faz uma escorada de novo para ele, e ele domina novamente de direita e passa de esquerda. Ou seja, eu inventei isso aqui agora, né? Então, a capacidade que vocês possam fazer e desenvolver, de inventar, de criar, é muito legal. Por exemplo, a gente tem esse videozinho aqui, que é um formato de treino. Vocês mesmos, dentro desse videozinho, podem anotar o que é o formato do treino, os conteúdos, aproximação, abordagem, domínio orientado, passe. Aí entra tabela, triangulação, enfim. O que precisa ter? Qualidade no gesto, velocidade na ação. Legal, meus alunos estão fazendo bem. O que eu preciso criar? Criar outros gestos dentro da atividade. Criar outros repertórios dentro da atividade. Tanto o repertório motor quanto o repertório técnico. Tá? Ser criativo nessas atividades para fazer com que o treino ele não seja monótono, fazer com que o treino seja prazeroso. Outro. Ó, a
te acompanha, ó. Domínio orientado de perna esquerda. Uma condução, passou entre a estaca, passe. De novo, condução, passe. Domínio orientado, condução, passe. Conduções entre as estacas. Leonan, pensando em tudo que eu falei, pensando em tudo que eu explanei para vocês, novamente, vou dar play. Qualidade do movimento, tá bom? Tá bom. O menino tá dominando bem, o menino tá fazendo a condução, passou pela estaca, fez o passe. Velocidade de ação tá boa? Não. Pensando num dia de desenvolvimento, pensando num dia de potencializar nossos atletas, nossos alunos, tá? Não tá boa. A gente não sabe qual o dia deles lá, tá? Mas a atividade é legal? É legal. É mais um exemplo que eu posso criar outras atividades? Pô, posso criar várias outras atividades aqui, ó. Vou dar um exemplo muito simples aqui, ó. Eu acho que eu consigo desenhar aqui. Ó. Passa. Vou deixar a bola voltar aqui. Aqui. Parou. Desenhar. Vamos lá. Cadê a setinha? Acho que aqui. Não. Deixa eu desenhar. Foi. Vou usar esse aqui. Deixa eu ver se vai. Ó. Passe pode vir aqui. Ficou bom. Passe pode vir nesse cara aqui. Beleza? Aí esse atleta aqui vai dominar a bola. Como ele fez. Ele estava dominando de esquerda. O corpo dele não está ajustado ainda. Tá? Vou até soltar um pouquinho. Não, deixa assim. Senão vai confundir tudo. Fiz o passe paralelo. Vamos supor que ele dominou de esquerda. A partir que ele fez o passe, esse atleta aqui vem ser apoio. Aqui. Esse exato momento. Ele escora para esse atleta aqui. Tá? Beleza? Quando ele dominar, ele pode fazer um passe para esse atleta que está aqui. Beleza? Na hora que esse atleta dominar, esse atleta que estava por dentro pode fazer uma aproximação aqui, a bola encaixar aqui novamente, ele dominar e fazer a condução por dentro da estaca e fazer o passe de volta para ele. Tá? Ou seja, mais uma atividade, mais uma ação onde eu vou estimular repertório motor, assim seria até perfeito, ó. Onde eu vou estimular repertório motor, onde eu vou estimular bastante repertório técnico, passe, esse menino anda para frente, escorada, domínio, passe, domínio, esse atleta anda para cá, escorada, passe. Ou seja, eu simplesmente inventei aqui agora, mas eu inventei uma ação de repertório técnico e repertório motor, que é muito importante para o desenvolvimento do atleta. Deixa eu fechar. Vou colocar mais um. Deixa eu tirar aqui o... Aqui. Limpar. Cadê? Limpar. Foi. Vamos lá. Mais uma dinâmica de passe. Foi o que eu falei. Deixa eu tirar. Essa aqui. Essa é bem complexa. Bastante coisa acontece aí, ó. Ó, reparem aqui. Engraçado que a gente falou bastante de giro e essas atividades a gente colocou bastante atletas que estão fazendo giro, cara, que giro é difícil para poder desenvolver dentro do atleta, dentro de uma perspectiva dinâmica de passe, depois trazer isso para dentro do jogo. Aqui. Olha esse atleta aqui, ó. Esse atleta, ele fazendo giro, quando ele recebe a bola, ó. Ó. Domínio de direita, passe de esquerda. Vamos ver o corpo dele. Corpo bom, corpo baixo, paralelo, base paralela. Leonel, que estímulo você poderia colocar aqui diferente? Esse atleta aqui,
falar para ele assim, domina de direita. Aí ele tem que abordar com a direita, passar com a esquerda. Domina com a direita, domina com a esquerda. Domina com a esquerda, ele teoricamente toca um pouquinho mais para cá e passar com a direita. Justamente para quê? Para fazer com que esse atleta aqui também olhe para trás. E aí estimula o que nele? Percepção. Entender o que está acontecendo nas costas dele. Tá? Domínio orientado. Esse atleta aqui, domínio orientado de perna esquerda, passa de perna direita. Ó, esquerda, esquerda. Eu normalmente gosto de fazer esquerda-direita para trabalhar a bilateralidade, para trabalhar a ação mais rápida da progressão do passe. Ou seja, infinitas variações que dá para fazer aqui. Logicamente, essa atividade ela é toda interligada e é um pouco mais complexa, mas se a gente tirar só os padrões, os conteúdos, ó, vocês vão ver o tempo inteiro. Ó. Vamos tentar reparar aqui um atleta que está mais concentrado, mais ativado. Ó, boa ação desse atleta aqui, ó. Ó, esse atleta, ó, desmarque, domínio, passe. Deixa eu ver se eu volto mais um aqui, que eu vou fazer um desenho. Não, isso não. Eu vou fazer isso aqui. Na hora que aparecer o quadrante, eu vou parar. Aí, parei. Beleza. Olha só. Aqui, ó. Anotar. Desenhar. Eu vou dizer que, ó, esse aqui é um atleta. 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 Tem 4 atletas. Um lado tem que ter um a mais. Foi. Um a mais. Então, a bola sempre sai de onde tem um a mais. A gente está dentro de um quadrado. Beleza? Leonardo, qual treino você pode fazer aí? Posso fazer. Vamos lá. Passe. Deixa eu botar de outra cor. Tá de vermelho. Passe paralelo, domínio orientado de perna esquerda. Perna esquerda, vai para lá. Vê que o jogador quer ir. Foi. Perna esquerda, passe de perna direita. Fazendo a circulação no quadrado inteiro. Beleza. Uma variação, correto? Temos quantos jogadores no quadrado? 1, 2, 3, 4, 5 jogadores no quadrado. Beleza. Quantos minutos dá para fazer, Leonardo? Nessa atividade? 1 minuto. 1 minutinho. Domina de esquerda, passa de direita. Domina de esquerda, passa de direita. Domina de esquerda, passa de direita. Lembrando o quê? Lembrando da aproximação, corpo ativado, abordagem, domínio orientado, passe. Passe tenso, tá? Gesto motor, legal. Qualidade técnica, boa. Velocidade da ação. Fiz para um lado, fiz para o outro. Leonardo, qual outra atividade você pode fazer? Passe. Vou botar de outra cor. Vou botar de roxo. Não vai dar para ver. Tá bom, não tem problema. É de roxo mesmo. Passe. Esse atleta aqui deu passe para esse. Beleza? Esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4. Fiz o passe paralelo. Esse 1 aqui, vem para o meio. Beleza? Vem para o meio, vem para cá. Vai ficar aqui. Tá? Na hora que ele fez o passe, ele corre para cá, em velocidade. Ajusta o corpo de frente para esse atleta. Esse atleta domina, faz um passe aqui. Esse atleta faz uma escorada. E esse atleta faz um passe lá, a bola circula de novo. Beleza? Qual seria a outra variação? Pô, estou inventando aqui na hora. Ó. Passe, ele vem para o meio de novo. Esse atleta que recebeu a bola faz um passe por dentro. Esse atleta aqui, em vez de fazer a escorada, ele domina girando e faz um passe nesse atleta aqui. E a bola circula de novo. Ou seja, dá para formatar, gente, diversas e diversas formas, formatos de treino.
O mais importante é pegar os conteúdos, colocar em prática isso dentro do treino e fazer com que esse ambiente seja mais favorável, mais propício para o desenvolvimento do atleta, tá? Isso é muito importante. Então, assim, dentro de tudo que eu falei nessa aula sobre dinâmica de passe, quem tiver dúvida, fica à vontade para poder falar. Quem quiser, me chama depois também no WhatsApp ou no Instagram, enfim. É muito importante que a gente domine isso aqui, que é fundamental, capacidade técnica e repertório motor. Vocês viram que toda vez que eu fiquei explanando, tudo estava relacionado, capacidade técnica e capacidade motora. Isso aqui é muito importante. Aproximação, ajuste do corpo, no caso, abordagem, repertório técnico. Aproximação, ativação, aproximação, abordagem, ajuste do corpo e ação técnica, tá? Tudo isso é muito importante para o desenvolvimento do atleta. Essas ferramentas aqui também é muito importante para vocês terem o formato de treino, velocidade de ação, variabilidade, cognitivo e motor, tempo de execução, demonstração, número de atletas. Todos esses exemplos que eu dei é muito, muito importante mesmo para que vocês possam ter isso muito enraizado, principalmente na fase sensível ali dos atletas que vai ali de 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho vários e vários outros exemplos dessas atividades, tá? Inclusive, eu tenho até uma no meu Instagram mesmo, que eu fiz com os meus atletas do Flamengo, eu posso até disponibilizar para vocês. Atividade simples, mas que, de fato, é muito importante e muito rico para esse desenvolvimento técnico e motor do atleta, tá? Não fiquem presos aos métodos, não fiquem presos a nada disso, fiquem presos na ação técnica. O que ele precisa aprender? Passe. O que ele precisa aprender? Domínio. O que ele precisa aprender? Abordagem. O que ele precisa aprender? Ajuste corporal. O que ele precisa aprender? Ajuste do corpo para fazer um passe em progressão. O mais importante é isso. A forma como vocês vão fazer, vocês viram, tem infinitas formas que vocês podem fazer. O mais legal é pegar esses conteúdos e criar o treino, colocar lá, pô, eu vou fazer um losango, eu vou fazer um triângulo, pô, eu vou fazer uma tabela aqui, eu vou fazer uma triangulação aqui, eu vou fazer um ajuste do corpo aqui, eu vou fazer um passe de primeira aqui, eu vou fazer um passe em 2 tempos, que é o domínio e o passe aqui, nesse momento. Ou seja, criar esses recursos para que aquele treino seja muito rico em relação ao desenvolvimento motor e ao desenvolvimento técnico. Entendeu, galera? Então, assim... Oi, Aldinho. Legal. Desculpa te interromper. É muito bacana. Só para corroborar isso que você está falando, a importância da ativação do professor em relação aos alunos quando estiver aplicando esse treinamento. Tudo isso que você está falando, né? Da aproximação, da ativação, da base, né? Do apoio. O professor ele tem que estar o tempo inteiro, nesse momento de treino, ativando o aluno nesse sentido. Porque o nosso aluno, Olana, ele tem essa dificuldade da ação, né? da ativação dele. Ele é muito do gesto. O gesto, às vezes, ele é preguiçoso, às vezes é um aluno que está ali, que é muita iniciação. Então, a colocação do professor, a atuação do professor nesse momento... É muito importante, não? Muito Exatamente. importante. Eu lembro de um treinamento que você comentou, né, sobre a questão do processo de marcação alta do Flamengo, que no treinamento você tem que ficar ativando o seu atleta, perde, pressiona. Exatamente. Se o professor não está ali falando, se ele deixa o aluno fazer, os erros acontecem, o professor não corrige, não ativa, não acelera, o processo vai ser mais demorado. Exatamente, Naldo. Então, E assim, eu sou... É que às vezes fala assim, você é um profissional que você está trabalhando com um atleta de alto nível. Não, beleza, entendo perfeitamente. Só que eu também já tive escolinha, já trabalhei em projetos onde eu tinha, de fato, atletas que tinham muita dificuldade, né, em relação ao gestual. Só que eu era tão chato, eu cobrava tanto dos meninos, lógico que uma cobrança de forma saudável, mas com que ele conseguia se desenvolver. Então, assim, eu usava esses conteúdos, né? Eu usava essas questões todas, de tudo que eu falei, tudo que eu abordei aqui,
E eu acredito muito que mesmo um atleta que ele não tem um aluno, que ele não tem um nível tão bom, mas através do ambiente de treino, através do ambiente ali relacionado às questões das informações, da estruturação do teu treino, um ambiente de aprendizado, o aluno vai se desenvolver. Não tem como ele não se desenvolver. Então, assim, cabe nós, professores, estarem atuando mesmo e vendo. Vocês viram que o vídeo que eu passei, diversas vezes eu falei assim, ó, esse aqui não é um exemplo bom de fazer. E alguns outros eu falei, ó, esse aqui é um exemplo bom. Ou seja, é o olhar, né? O olhar daquilo que você está vendo no treino. Não precisa pausar, mas chegar no atleta lá, o Bruno. Ô, Bruno, pô, melhora isso, isso, isso. Faz isso, isso, isso. Ou seja, fazer as correções na hora ali, para quando ter uma ação novamente, para que aquele atleta entenda aquilo que está sendo praticado e para que ele consiga se desenvolver e que ele consiga corrigir os erros dele, né? Eu entendo perfeitamente que, pô, muitos atletas de vocês são bons, mas também tem uma parte que também tem muita dificuldade. E eu acredito muito, muito que mesmo esses atletas que têm dificuldade, se vocês conseguirem engajar eles, envolver eles e dentro do treino corrigir da melhor maneira possível, esse atleta vai se desenvolver, vai se desenvolver. Eu peguei situações muito mais desfavoráveis a um projeto que eu trabalhei, de atletas que não tinham ambiente, não tinham vivências nenhuma dentro do futebol, e eles conseguiram se desenvolver, conseguiram se capacitar, conseguiram aprender o gesto motor, né? E logicamente não viraram jogadores de futebol, né? Seguiram outros caminhos na vida deles, mas naquele momento foi prazeroso e ao mesmo tempo a gente conseguiu ensinar com que esses atletas conseguissem fazer essas ações, tá? Professor Leonardo, nós tivemos aí durante a sua apresentação, né, no chat, a Fabiana ela fez uma Eu vi que pergunta teve várias aqui. perguntas aqui, né? Teve uma aqui, né? Tem mais duas mensagens aqui. Enfim, eu vou te passar da Fabiana, estou passando aqui no chat. Acho que a dela foi a primeira. Quer que eu leia? Eu estou lendo aqui, Naldinho. Posso responder? Isso, nós estamos falando no caso do Sub-7 aqui, enfim. Tá. A Fabiana botou, bom dia. No caso do Sub-7, devemos sempre trabalhar com psicomotricidade, lateralidade e coordenação motora ampla. Sempre nos meus treinos faço essas 3 inclusões. Pô, muito bom, Fabiana. Eu coloquei 2 pilares, né? Você colocou até mais outros pilares também, mas que eles se contemplam também, né? Psicomotricidade, parte cognitiva, lateralidade, coordenação motora ampla. Sempre nos meus treinamentos faço essas 3 inclusões. Perfeito. É muito importante, principalmente trabalhar esses aspectos cognitivos, trabalhar o aspecto motor. Acho que você está num caminho bem legal aí. E principalmente se tratando dessa idade, é uma idade sensível, né? Onde a gente, de fato, a gente pode colocar muitas informações aí para que esse atleta cada vez mais tenha um ambiente de treino com mais informação, mais conteúdo possível. Parabéns, tá, Fabiano? Se quiser falar também ou quiser fazer alguma reflexão, fica à vontade, tá? Pessoal, quiser fazer pergunta, levantar a mãozinha, né? Já tem as reações aí embaixo. Levanta a mão que a gente vai chamando. O Eduardo está levantando a mão. Não é com a mãozinha do Emotion, mas é da tela aí, Eduardo. Naldinho, pode perguntar. Depois tem o Antônio, que botou uma questão também no chat. Eu estou vendo aqui, eu vou fechar aqui do chat. Vou matar todos os chats e a gente vai chamando as pessoas. O Marcos botou... Tá. O Marcos botou, gostei muito da questão do corpo ativado. Isso auxilia bastante para que os atletas estejam focados e tenham um melhor desenvolvimento do treino. Perfeito, Marcos. É isso mesmo. O corpo ativado faz com que ele esteja com nível de concentração. Isso está relacionado o tempo inteiro, intensidade e concentração. Eles se linkam, tá? E faz com que o corpo, né, esteja propício a uma progressão da ação, tá? Deixa eu ver aqui. Teve uma... o professor Antônio, em questão da velocidade da ação, intensidade para os alunos de 5, 7 anos. Então, boa pergunta, Antônio. Primeiro, que eu falei, gesto motor. Meu irmão, gesto motor, 5 anos, 6 anos ali, pô, fase muito sensível, iniciação. Gesto motor, se preocupa com gesto. Gesto tá bom? Pô, o gesto dele tá legal? Tá eficiente, tá com qualidade? Beleza. Aí a gente vai colocar um pouquinho mais de velocidade, tá? Mas sempre primeiro, gesto motor,
gesto de qualidade da ação técnica para depois incrementar a velocidade. Porque não adianta nada ele fazer veloz e fazer errado. O mais importante, fazer certo e depois incrementar a velocidade. Então, Leonardo, entra de novo naquela situação que a gente posicionou agora atrás, né? A questão da ativação do professor em relação, principalmente nessa categoria, nessa faixa etária, 5, 6 aninhos, né, que eles gostam muito assim, eles aprendem na brincadeira, né? A gente, na brincadeira, vai colocando para eles, mas a orientação do gesto é que é importante. E eles, Exatamente. a visualização do professor executando. Ó, o professor quer que execute dessa forma. E aí o professor demonstra e começa a cobrar deles, começa a cobrar. Então, essa é uma ação importante também. Eu vejo que é uma preocupação aí de outros professores no tratamento com essa faixa etária. Tem uma pergunta muito legal aqui, ó. Calma aí. Não, deixa eu voltar aqui que passou, que teve mais perguntas. Ó, sub-5, sub-7 não há tanto foco em questão de intensidade. Buscar realizar as questões que a Fabiana falou e a questão de aprender brincando. Cara, eu sou fãzaço disso. Eu acho que o ambiente ele tem que ser o mais prazeroso possível. Ela pode ser, sim, um ambiente lúdico, por exemplo, numa dinâmica de passe, você fazer brincadeiras ali, exemplo. Se você conseguir chegar a bola em tal lugar, você vai... Enfim, se você fazer com que a bola chegue até o fulaninho de tal, esse fulaninho de tal pode fazer, de repente, um polichinelo. Ou então, de repente, pode fazer uma cambalhota. Ou então, se você conseguir fazer com que a bola chegue nos 4 cantos, você vai ganhar alguma coisa. Enfim, gerar no ambiente ali do treino que seja um ambiente, eu não estou falando que tem que ser brincadeira o tempo inteiro, mas um ambiente prazeroso. E o prazer, ela também está muito na nossa comunicação. Eu chegar e falar, Naldo, boa, Naldo, muito bom, não sei o que e tal, valeu, Naldinho, você é fera, não sei o quê. Ou seja, gerar com que aquele ambiente seja propício para o desenvolvimento. Existem estudos, né, comprovados que quanto mais o ambiente for prazeroso para o atleta, e aí quando se trata de prazer, logicamente é um ambiente descontraído, é um ambiente alegre, é um ambiente feliz, o atleta consegue cada vez mais gerar assimilação daquilo que está sendo passado e, ao mesmo tempo, gerar muita criatividade. Ou seja, até a bainha de melina, que se a gente for estudar e ver, o atleta ele gera muito mais sensação de prazer dentro da atividade. Quanto mais sensação de prazer dentro da atividade ele tiver, mais criatividade ele vai ter, mais autonomia ele vai ter para se desenvolver, ou seja, mais propício o ambiente vai ser de desenvolvimento para o aluno. Tá? Muito legal aí essa do Marcos aí, essa na verdade não é uma pergunta, é uma reflexão do Marcos. William Douglas, você comentou aí sobre a nuvem com os treinos que você aplica em seus atletas. Se puder disponibilizar, agradeço. William, pode pegar meu contato, tá bom? E a gente vai trocando, eu vou te passando bastante atividades em relação à dinâmica de passe, tá? Max Rodrigues, a gente se falou hoje de manhã. É verdade aprimorar os fundamentos nessa categoria, brincando, torna a aula prazerosa. Perfeito, foi o que eu falei, Max. Corrida, condução de bola, bobinho e outros. Perfeito. Acho que aqui no chat foi. Deixa eu ver se tem... Deixa eu interromper o compartilhamento. Eduardo Silva, por favor, está com a mão levantada aí. Perdão. Bom, a minha pergunta aqui, Léo, é sobre a questão da dinâmica de passe. Na verdade, é a mesma situação de uma dúvida que eu tenho. Desde a licença C eu não consegui tirar essa dúvida. Sobre a questão também da visão periférica junto ao cognitivo. Né? A gente vem, eu, o professor Cleide, o professor Marquinhos, que eu creio que se encontram aí, a gente tem essa dúvida, né, sobre a visão periférica. Será se nós podemos, claro que nós não temos ferramentas disponíveis, mas o que a gente pode ajustar nessa parte com dinâmica de passe junto ao cognitivo e visão periférica? O que é que você pode me passar sobre isso? É uma dúvida mesmo, realmente. A sua dúvida, Eduardo, a sua dúvida é em relação ao quê? Como é que elas se relacionam? Isso, como elas se relacionam, essa junção entre elas. Como é que a gente pode fazer? Visão periférica. Isso. Tu falou visão periférica, qual foi o outro?
a parte cognitiva do atleta e a visão periférica, se elas podem fazer essa junção de conceito dentro do treino. Se a gente pode fazer isso. Tá, então, vamos lá. Parte cognitiva, quando a gente fala de complexidade, uma atividade dinâmica de passe, ela tem muito baixo nível de complexidade, porque ela não tem interações de oposição, tá? Okay. Parte periférica, e aí até um estudo até do Israel todo, isso mesmo. Que ele fala que é muito legal o estudo que ele fala, porque existem atletas, por exemplo, cada um tem sua genética, né? Eu tenho uma visão de 180 graus aqui, beleza? Eu consigo, o Leonan consegue ver isso aqui, tudo aqui. Isso para o atleta é muito importante. É muito importante justamente porque ele tem a visão periférica mais ampliada e ele consegue, de fato, entender e perceber coisas que talvez você não tenha e talvez não consiga ver. Tá? Isso dentro da atividade dinâmica de passe é importante por quê? Porque se eu recebo uma bola, né? Eu estou orientando meu corpo para cá. Se eu recebo uma bola aqui agora e faço um ajuste corporal e domino de esquerda e passo para lá, eu, teoricamente, antes de receber a bola, eu já tenho que entender que tem um companheiro ali. Então, a visão periférica ela vai estar relacionada a isso. Parte cognitiva, quando eu falo, é para gerar estímulo cognitivo. Exemplo, estímulo cognitivo de entender que aquele atleta que está lá, ele mesmo pode me chamar, fazer um estímulo para mim, tá? Eu virar, antes de receber a bola, eu virar o pescoço, olhar ele, entender que ele está lá, e aí entra também a relação periférica. De repente, se você não tem isso, é muito importante o estímulo neural, o estímulo cognitivo, ele me pedir a bola para você olhar, ver, dominar e passar. Ou seja, criar assim, mecanismos dentro de uma atividade que não é complexa, né, porque não tem a interação dos adversários, mas tentar trazer isso para dentro do conteúdo do treino para que fique prazeroso, para que seja rico também para o desenvolvimento do atleta. Então, assim, parte periférica. O Israel tem um estudo muito legal sobre isso. Eu tive a oportunidade de poder ouvi-lo falando sobre isso, que cada atleta tem sua individualidade, que cada pessoa tem 180, tem gente que tem 80, tem gente que tem 100, tem gente que tem mais de 180, às vezes tem 200. Aí, ó, ele tem. 360. Olha lá, 360. Cada atleta tem sua particularidade e isso é legal pra caramba, porque a gente olhar isso individualmente é muito importante, entendeu? Às vezes a gente reclama, o Eduardo, de um atleta que às vezes não faz aquilo que a gente está pedindo, mas será que ele está vendo? Será que ele viu aquilo ali? De repente ele não vê. Então, assim, tudo que a gente puder trazer para se relacionar, para poder trazer para o treino, nessas questões periférico, nessa questão de tomar de decisão, de parte cognitiva, repertório motor, repertório técnico, quanto mais capacidade a gente tiver para poder trazer para dentro do treino que seja rico isso é legal pra caramba, cara. É muito maneiro. E excelente pergunta, cara, porque assim, a periférica vai estar o tempo inteiro, a cognição, ela vai estar, só que vai depender muito dos estímulos que você for dar, entendeu? Para você fazer com que esses estímulos, de fato, estejam inseridos ali, porque se a gente quiser, a gente tira a parte cognitiva, a gente tira e fica só fazendo passe. Então, assim, não vai ter tanta interação, não vai ter tanta complexidade, entendeu? Valeu, Léo. Obrigado, viu? Show. Te respondi, Eduardo? Show de bola, meu irmão. Aí, estamos melhor que a licença C, hein, o Naldinho? Olha, tá vendo? Já estamos respondendo. Professor Condé tinha uma pergunta aí. Tirou, professor? Na verdade, vou só dar um exemplo de uma atividade bem bacana, Leonan, que é fazer um jogo dois bobinhos de duas equipes com o jogo da velha. Dá para fazer todo esse processo aí de uma forma bem bacana. Também dá para fazer. Treino cognitivo, passe, ativação, tudo num jogo só. Exatamente. E as crianças curtem a disputa ali do jogo da velha, né, o professor Condé? Essa brincadeira ali, eles aumentam a velocidade exatamente buscando a conseguir ganhar o jogo da velha, ele vencer o jogo da velha, né? Exatamente. Eles ficam ativados o tempo inteiro por causa do próprio bobinho. Né? Então, o tempo inteiro exposição de passe e, ao mesmo tempo, no desespero de mexer no jogo da velha para não perder o jogo da velha. Então, é um exercício que treina isso com... E aprendi isso com Israel, Leonan, lá em Viçosa.
Ele é top, ele é muito bom, ele é fantástico, é sensacional. É um dos maiores estudiosos aí do nosso futebol brasileiro e é um cara que sem dúvida nenhuma, está fazendo com que cada vez mais a ciência do nosso futebol se eleve cada vez mais, entendeu? Gente, mais alguma pergunta? Acho que não temos mais no chat, né? Ok. Aqui no grupo, mais alguma pergunta, alguma dúvida? O pessoal está aberto aí. Eu vou, já que não tem, Naldo, vou fazer as considerações finais aqui, a gente Legal, fecha. legal. Galera, assim, eu acho que eu não sei nem quanto tempo tem já, Naldo. Eu acho que a gente ficou um pouco mais de tempo hoje. Mas cara, é muito legal a gente ter esse encontro aqui para poder falar disso. Eu sei que às vezes algumas coisas que é falado gera algumas dúvidas. O que gerar dúvida, por favor, pode vir falar, pode vir chamar no WhatsApp, pode conversar. O mais legal e o mais rico de tudo é a gente poder falar de algum tema, né, que a gente já tem lá no nosso cronograma os temas certinhos, e ao mesmo tempo fazer as reflexões da forma como a gente quiser, da forma como o Eduardo falando, ou da mesma forma como a Fabiana falou ali o Naldo te passa, tá, Fabiana? O Naldo te passa. Aliás, eu coloco aqui no chat para todo mundo aqui agora. Ó, 21 981 8669 70. Esse é o meu WhatsApp, tá bom? Leonardo Cassalho. O mais legal é a gente trocar informação, entender que isso tudo aqui é um aprendizado que eu aprendo com vocês, o Naldo aprende com vocês, a gente também passa algumas informações e que fique sempre claro que isso tudo aqui é para que a gente possa fazer com que cada vez mais a gente possa se desenvolver e atingir o produto principal, que é o aluno, para que a gente possa desenvolver o aluno, né? Então, assim, qualquer dúvida, qualquer reflexão de repente, Naldo, eu queria sugerir, de repente, o Leonel falar sobre esse tema tal, que eu acho que é muito importante no meu treino, e eu tenho dúvida, eu acho que eu tenho dúvida no meu ambiente, passa para o Naldo me passa, a gente elabora conteúdo para que a gente possa estar falando aí de treino, de aplicabilidade, de desenvolvimento, de performance, enfim, para que a gente possa estar fomentando o futebol, tá bom? Qualquer dúvida, galera, meu número está aí, deixa eu ver se está certinho, 981866970, pode me chamar, estou super proativo aqui para poder conversar com vocês. E na próxima, Naldo, a gente faz em dezembro, a gente vai falar sobre jogos reduzidos. Muito bacana, que é um assunto importante. Nós tivemos aí, estava acompanhando aqui, né, se não me engano, acho que foram até 52 participantes, né? Então, 50 participantes, 2 somos nós dois aí. A ideia é que a gente consiga atingir mais professores na rede, ser feliz que aumentamos, acho que da última a gente teve um número menor. Pessoal, fica atento aí aos seus grupos, para que quando a gente passe essa informação, marque lá na agenda de vocês, estejam presentes, porque tudo isso contribui e enriquece o dia a dia de vocês, com os alunos de vocês, e traz um retorno super positivo para a escola. Não deixem de participar, não. Cada dia, como o Leonardo falou, um aprendendo com o outro aqui, né? Eu aprendo com vocês, vocês escutam, a gente tem uma troca de ideia e cada um vai buscando melhorar aquilo que necessita aí dentro da sua unidade. Legal? Muito obrigado aí. O pessoal mandou mais umas mensagens aqui no chat, né? Agradecendo. Ronaldinho, é o Mauro, São Paulo. Mauro, fala aí, tranquilo, meu amigo. É boa, parabenizar mais uma vez o Leonan aí. O tema também muito bom, a abordagem, falar, só salientar uma coisa que o Leonan falou, que é extremamente importante, é aquele tempo, né, em cada atividade ali, encontrar essa variação, entender a necessidade daquele grupo, né, tem algum grupo que você vai conseguir esticar a atividade ali um minutinho, 1 minuto e meio, dependendo da complexidade, mas é importante o professor ter essa sabedoria de encontrar a variação, porque às vezes o molecadinha não está conseguindo, ou conseguiu fazer, a coisa ficou de fácil, né, praticidade ali, encontrar uma variação para ter uma complexidade um pouco maior, né, ou facilitar um pouquinho de acordo com a turma. Acho que isso é super importante para que não deixar aquela atividade que seja positiva se tornar negativa, porque o aluno começa a fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira, de acordo com o tempo que ele vai tendo de atividade ali aplicada. Então, essas variações são fundamentais, seja para aumentar a complexidade ou encontrar ali uma variação que facilite que aquele garoto, principalmente
do mais iniciante ou os menores consigam, né, entender e conseguir executá-la da melhor forma possível. Pô, legal. Ô, Mauro, inclusive, foi importante você ter colocado isso, porque eu até converso isso com os meus professores, Leonel. A atividade, o professor ele dá atividade, você bota essa dinâmica que você colocou aí, a mais simples, que a gente vai do mais simples para o mais difícil, né? E aí você Exatamente. coloca mais simples, e às vezes o aluno, a gente tem uma hora de aula ali, às vezes nessa hora de aula, fica 5, 10, 15 minutos nessa atividade, e mesmo que você coloca 1 minuto para uma atividade, você muda, né? Inclui mais alguma ação. Às vezes, esse 1 minuto, o nosso aluno ainda não conseguiu entender a atividade. Um ou outro aluno não entende, e aí atrapalha a dinâmica do exercício, né? Do movimento conjunto ali. E aí eu explico para o professor, gente, se o aluno ainda não conseguiu se relacionar com a ação, vamos tentar ir, ele gostou, só não funcionou bem, vamos repetir. Repetiu, ele aprendeu, aí entra o que o Mauro falou. Ele entendeu a ação, funcionou. Aí a gente vai aumentando aí as dificuldades, criando novas ações, novos apoios, novos domínios, enfim, né, para que vá variando o exercício e ele continue ali com prazer naquela atividade. Entendeu? Acontece muito às vezes. Exatamente. Foi. Quem falou? Cleiton Ah, aqui. Leonardo Japão postou aí. Pode falar, Cleiton. Naldo, esses vídeos aí que o Leonão mostrou aí pra gente, vai estar disponível aí? Te mando tudo. Eu posso te mandar Manda tudo, tudo, se né, quiser. Leonardo? Se quiser, pode me Leonardo. chamar no zap que eu te mando. Ei, Beleza. Leonardo. Oi, Naldo. Seria legal também, a gente tem a central do franqueado, onde a gente tem material, né? Esse material vai ser postado lá também, e as franquias podem compartilhar com os professores. Depois Eu vou... deixar aí com o Lucas, vou pedir para o Lucas, já que você está aí na time forte, agitar isso. Né? A gente, terminando aqui, ele consegue jogar isso lá para a central e, posteriormente, os professores conseguem pegar todo esse material aí, os vídeos também que você disponibilizar. Eu já estou até te passando, tá, Naldo? Tá, joia. Eu vou encerrar aqui, tá, a gravação, tá, Leonardo? Tá bom. Tá como encerrado aqui. Também vai muito grande.